Na noite em que os navios vikings chegaram às margens do rio Sena, a lua refletia nas águas como uma lâmina. Portas foram arrombadas, tochas lançadas contra casas de madeira, e os gritos de terror romperam o silêncio. As crônicas monásticas de Saint-Denis relatam que mulheres eram arrastadas pelas ruas, arrancadas dos braços de suas famílias e submetidas a abusos diante de maridos e filhos. Não havia piedade. Nem as virgens dedicadas à igreja eram poupadas. Para os monges que sobreviveram, a lembrança não era apenas do saque, mas da vergonha. Corpos profanados, lares destruídos, dignidade arrancada como troféu. O saque não era apenas busca por ouro ou prata. Era uma encenação ritual de domínio. Os vikings não vinham apenas para roubar. Vinham para humilhar, para transformar a conquista em espetáculo de brutalidade. A visão dos mosteiros queimando, das mulheres capturadas e da população submetida ao terror tornou-se símbolo da fúria viking em toda a Europa. Para muitos, esses guerreiros nórdicos não eram apenas homens, mas bestas saídas do inferno, cuja chegada trazia uma noite interminável de desonra. Mas o que parecia um surto de barbárie isolada era, na verdade, parte de um sistema. Um costume repetido, enraizado em leis, sagas e crenças. Um lado sombrio da cultura viking que raramente é contado. Os desejos brutais que seguiam cada conquista. O relato dos monges de Saint-Denis não é uma exceção, mas um fragmento de uma verdade maior. Os ataques vikings, que devastaram a Europa entre os séculos 8 e 11, não se limitaram a pilhagem e batalha. Trouxeram consigo um padrão de violência sexual, escravidão e humilhação pública que fazia parte do próprio modo de vida nórdico. As crônicas inglesas, como a Anglo-Saxon Chronicle, descrevem repetidamente os saques como marcos de terror. Igrejas profanadas, monges mortos, mulheres sequestradas. O saque de Lindisfarne, em 79. O estupro não era visto como crime em campanhas militares. Pelo contrário, era entendido como extensão natural da conquista. As sagas mencionam, com frequência perturbadora, guerreiros que se orgulhavam de quantas esposas ou concubinas haviam tomado. Cada ato de violência sexual era também uma afirmação de poder perante os companheiros. Em alguns casos, a violência era pública, ritualizada. Crônicas relatam guerreiros forçando maridos e pais a assistir à violação de suas esposas e filhas antes de serem mortos. O objetivo não era apenas satisfazer desejo, mas quebrar a honra masculina do inimigo, transformando a conquista em humilhação irreversível. As mulheres capturadas enfrentavam destinos variados. Algumas eram mortas após o abuso, descartadas como objetos sem valor. Outras eram levadas para o norte, destinadas à vida de concubinas ou de escravas domésticas. Algumas, vendidas nos mercados de Dublin e Hedeby, eram reduzidas a mercadorias em rotas comerciais que atravessavam todo o mundo viking. O mais cruel era a normalização desse ciclo. Para os vikings, a posse de mulheres escravizadas não era vergonhosa, mas sinal de status. Grandes chefes eram medidos não apenas pela quantidade de ouro que possuíam, mas também pelo número de concubinas. A violência sexual, institucionalizada, tornava-se símbolo de poder. Comparado ao código legal de outros povos medievais, a diferença é brutal. Enquanto leis cristãs já puniam, ainda que de forma desigual, o estupro, a sociedade viking o integrava como consequência natural da guerra. Não havia vergonha, havia orgulho. Assim, o estupro como prêmio de conquista não foi desvio, mas prática enraizada. Cada cidade saqueada, cada mosteiro queimado, carregava o mesmo rastro, não apenas corpos mortos, mas corpos violados. A violência sexual durante os saques não terminava no campo de batalha. Para muitas mulheres, a noite do ataque era apenas o início de uma vida inteira de cativeiro. A sociedade viking se sustentava sobre uma base de escravidão que, embora muitas vezes esquecida nas imagens modernas de guerreiros heróicos, era central para sua economia e identidade. Os thralls, como eram chamados, compunham a classe mais baixa,
e sua origem principal eram os sequestros realizados durante expedições de saque. Mulheres capturadas eram especialmente valiosas. Para além do trabalho agrícola ou doméstico, muitas eram destinadas a papéis sexuais. Concubinas forçadas se tornavam parte da casa de um guerreiro ou chefe, servindo tanto para prazer quanto para reprodução. O nascimento de filhos com escravas não era incomum, e esses descendentes viviam em condição inferior, perpetuando o ciclo de submissão. As fontes arqueológicas confirmam essa realidade. Em Hedeby, um dos maiores centros comerciais vikings, foram encontrados vestígios de mercados de escravos. Dublin, sob domínio nórdico, tornou-se um dos principais polos de tráfico humano da Europa medieval. Cativos eram vendidos para mercadores muçulmanos, bizantinos e até mesmo cristãos europeus. As rotas do comércio viking transportavam não apenas âmbar e peles, mas corpos humanos arrancados de suas terras. Esse comércio não se limitava a mulheres. Homens e crianças também eram levados, mas o valor atribuído às mulheres jovens como concubinas era particularmente alto. As sagas e crônicas relatam guerreiros vangloriando-se de suas concubinas estrangeiras, tratadas como símbolos de riqueza e poder. A escravidão sexual era uma instituição aceita. Não havia lei que a condenasse. Pelo contrário, fazia parte da estrutura social. Os trolls não tinham direitos e podiam ser comprados, vendidos ou mortos, sem consequência legal. O corpo escravizado não era reconhecido como humano pleno, mas como propriedade. O contraste com a cultura livre viking é perturbador. Enquanto mulheres livres podiam herdar propriedades, pedir divórcio e ter relativa independência, as escravas eram completamente desprovidas de voz. Essa contradição revelava a face mais cruel da sociedade nórdica. Direitos para umas, degradação absoluta para outras. Esse sistema era perpetuado pela própria economia. O comércio de escravos alimentava alianças políticas, sustentava expedições e enriquecia chefes locais. Cada saque não apenas destruía comunidades, mas abastecia uma rede global de tráfico humano que tinha na Escandinávia uma de suas engrenagens mais ativas. A escravidão sexual, portanto, não era apenas consequência de violência individual. Era uma instituição, uma engrenagem do Império Viking. Cada dracar que partia em busca de terras estrangeiras carregava não apenas armas e guerreiros, mas também a sombra de uma prática sistemática: transformar pessoas em mercadorias. Se o estupro e a escravidão sexual eram práticas constantes, os vikings também recorreram a formas de humilhação ritualizadas que uniam violência e desejo em um mesmo ato. Algumas sagas descrevem situações em que mulheres eram exibidas publicamente após um saque, obrigadas a dançar nuas diante dos guerreiros como forma de reafirmar a vitória. Em outras, cativos eram forçados a participar de banquetes, servindo à mesa dos vencedores enquanto testemunhavam a profanação de suas esposas e filhas. O objetivo não era apenas satisfazer luxúrias individuais, mas criar um espetáculo de poder. Para os vikings, a vergonha imposta ao inimigo era tão valiosa quanto o ouro roubado. Cada ato de humilhação reforçava a reputação do conquistador, espalhando medo antes mesmo de sua chegada a outras terras. Há relatos de rituais em que líderes capturados eram amarrados e obrigados a assistir à violação de suas famílias antes de serem mortos. O ato Transif formava a derrota em cena irreversível, inscrevendo na memória coletiva a supremacia dos invasores. Em alguns casos, a humilhação assumia caráter religioso. Crônicas cristãs narram freiras sequestradas sendo forçadas a renunciar à fé por meio da violação, simbolizando a vitória pagã sobre o Deus dos monges. Mesmo quando os vikings já haviam se convertido ao cristianismo, vestígios dessas práticas persistiram, mostrando que a lógica do desejo brutal era mais forte que qualquer conversão. O corpo do inimigo era tratado como campo de batalha simbólico. Não bastava vencer a espada, era preciso quebrar a dignidade. Transformar a intimidade em palco de humilhação era, para eles, uma forma de vitória total.
Esses rituais também serviam como aviso. Prisioneiros libertados após assistirem tais horrores tornavam-se mensageiros involuntários do terror. Suas histórias espalhavam a reputação dos vikings como senhores não apenas da guerra, mas também da vergonha. A modernidade costuma lembrar dos vikings como exploradores destemidos, navegadores que alcançaram terras distantes. Mas cada expedição carregava consigo esse lado oculto. Festas banhadas em sangue, banquetes transformados em espetáculos de degradação, onde o desejo brutal se confundia com política e religião. O legado desses rituais não é apenas a violência física, mas a lembrança da humilhação inscrita em gerações de povos conquistados. E essa memória, mais duradoura que qualquer ferida, consolidou o medo que os vikings espalharam pela Europa. Muito além do campo de batalha, o lado sombrio dos vikings se consolidava nos mercados, onde vidas humanas eram transformadas em mercadorias. Entre os séculos 9 e 11, cidades como Dublin, Hedeby e Birka tornaram-se polos do comércio de escravos, sustentados por campanhas de saque que enchiam navios não apenas de prata, mas de homens, mulheres e crianças sequestrados. As crônicas irlandesas falam de aldeias inteiras reduzidas a cativeiro. Camponeses, monges e nobres eram levados para Dublin, onde os vikings estabeleceram um dos maiores mercados de escravos do Ocidente medieval. Ali, sob a vigilância de guerreiros armados, corpos eram expostos e negociados como gado. Jovens mulheres, em particular, alcançavam preços altos, compradas para servir como concubinas em terras distantes ou revendidas em mercados ainda maiores, como os de Constantinopla. Hedeby, no atual território da Alemanha, desempenhou papel semelhante. Situada em rota estratégica entre o Mar do Norte e o Báltico, recebia cativos vindos de incursões pela Europa Central e Oriental. Ali, escravos eram vendidos a mercadores árabes e bizantinos, conectando o tráfico humano escandinavo a redes globais. Documentos árabes, como os de Ibn Fadlan, mencionam escravas nórdicas sendo negociadas no Volga, evidência da amplitude desse comércio. O ritual da venda era desumanizante. Pessoas eram exibidas nuas, avaliadas quanto à força física ou à beleza, tocadas e inspecionadas sem qualquer dignidade. Crianças eram separadas de seus pais, famílias eram desmembradas diante de olhares impassíveis. O mercado se transformava em espetáculo de vergonha, onde a humanidade era reduzida a preço. As escavações arqueológicas reforçam essas descrições. Em Dublin, foram encontrados grilhões de ferro e restos de construções interpretadas como celas. Em Hedeby, esqueletos com marcas de correntes atestam a vida de prisioneiros. A arqueologia confirma o que as crônicas narraram, que o comércio de escravos não era atividade marginal, mas parte vital da economia viking. O impacto desse sistema foi devastador. Populações inteiras foram drenadas de suas terras, enfraquecendo comunidades que jamais se recuperaram. Para os vikings, porém, cada corpo vendido era riqueza acumulada, poder político reforçado, expedições futuras financiadas. O mercado da vergonha tornou-se alicerce silencioso da expansão nórdica. O mais perturbador é que essa engrenagem se perpetuava com normalidade. Para um chefe viking, possuir escravos não era motivo de vergonha, mas de prestígio. As sagas relatam banquetes em que a abundância de servos era exibida como prova de poder. Escravos não eram apenas instrumentos de trabalho, eram símbolos de status, lembranças vivas das vitórias passadas. Assim, Dublin e Hedeby se tornaram capitais da desumanização. Cada moeda trocada nesses mercados carregava o eco dos gritos de aldeias saqueadas, dos choros de mães separadas de seus filhos, das vozes que desapareceram para sempre no comércio atlântico e báltico de corpos humanos. Para entender o verdadeiro alcance dos desejos brutais viking, é preciso reconhecer seu caráter estratégico. O terror não era apenas consequência da violência, mas instrumento calculado. Relatos francos e ingleses descrevem como, antes mesmo de os navios surgirem no horizonte, aldeias já se entregavam sem resistência, tomadas pelo medo das histórias que corriam.
O terror sexual e a humilhação coletiva eram tão eficazes quanto a espada, pois destruíam a vontade de resistir. Os vikings sabiam disso e transformaram o desejo brutal em propaganda. Sobreviventes eram deixados vivos para espalhar relatos de abusos, estupros e escravizações. Cada testemunho tornava-se aviso às próximas vítimas. Resistir significava não apenas perder a vida, mas também sofrer degradação irreversível. O corpo feminino tornou-se campo de batalha simbólico. Violar mulheres diante de famílias e comunidades era estratégia para quebrar não apenas indivíduos, mas a própria coesão social. Maridos e pais eram humilhados ao verem suas esposas e filhas reduzidas a troféus, sua honra arrancada em público. A brutalidade também tinha função econômica. Escravas sequestradas eram incorporadas à sociedade viking, alimentando a base de trabalho e reprodução. Quanto mais difundida fosse a reputação da violência, mais fácil era capturar sem luta. O terror abria portas que as espadas não precisavam forçar. A própria literatura nórdica preserva essa lógica. As sagas celebram guerreiros que dominaram terras estrangeiras e tomaram esposas à força, como se fosse prova de coragem. A cultura perpetuou a ideia de que o desejo brutal era parte legítima da vitória. Para os povos vítimas, essa memória era cicatriz coletiva. Cada vila incendiada, cada mosteiro profanado, carregava não apenas a marca da perda material, mas da vergonha inscrita no corpo dos sobreviventes. O terror sexual não terminava no momento do ato. Continuava nas gerações seguintes, nos filhos nascidos de violência, nas comunidades despedaçadas pela escravidão. Essa propaganda cruel funcionou. A reputação dos vikings como guerreiros invencíveis e predadores sexuais espalhou-se pela Europa, precedendo-os como sombra inevitável. Antes mesmo que as velas triangulares de seus navios aparecessem no horizonte, o pavor já havia vencido. A sociedade viking era marcada por uma contradição perturbadora. De um lado, as mulheres livres gozavam de direitos incomuns na Idade Média. Podiam possuir propriedades, pedir divórcio, administrar fazendas na ausência dos maridos e até herdar terras. Algumas chegaram a se tornar comerciantes, navegadoras e, em casos raros, guerreiras lembradas em sagas. Para o padrão europeu da época, isso parecia sinal de avanço. Mas esse mesmo povo que garantia relativa autonomia às mulheres livres mergulhava sem hesitação na exploração mais brutal contra mulheres escravizadas. Enquanto uma viking podia exigir separação de um marido infiel, uma escrava não tinha sequer direito sobre o próprio corpo. Enquanto uma filha livre herdava parte da fazenda paterna, uma escrava podia ser vendida no mesmo mercado que gado ou armas. Essa dualidade revela a hipocrisia de uma sociedade que celebrava a liberdade de umas às custas da degradação de outras. O mesmo sistema jurídico que reconhecia o divórcio legal ignorava o estupro sistemático de cativas, transformado em prática legitimada pela guerra. As sagas que exaltam heroínas livres silenciam sobre as vozes das escravas. E talvez esse silêncio seja ainda mais revelador. A ausência de registro é testemunho da anulação de sua humanidade. Eram corpos invisíveis, lembrados apenas como propriedade, nunca como pessoas. Arqueólogos encontraram sepulturas de mulheres ricas, enterradas com joias e armas, símbolos de respeito e status. Ao lado dessas descobertas, também surgiram esqueletos de escravas, muitas vezes enterradas junto com seus senhores como oferendas, sinal de que sua vida e morte pertenciam inteiramente ao dono. Enquanto uma mulher livre podia ser lembrada como matriarca, uma escrava desaparecia como sombra anônima. O paradoxo atinge seu auge quando se observa a forma como os vikings se apresentavam ao mundo. Entre eles, vangloriavam-se da independência de suas mulheres, contrastando com as sociedades cristãs que restringiam ainda mais o papel feminino. Mas ao cruzar mares e invadir terras estrangeiras, usavam a mesma mulher como instrumento de humilhação e lucro. O corpo feminino, exaltado em uma esfera, era degradado na outra,
Essa contradição não era acidente, mas parte do sistema. A liberdade das mulheres livres era sustentada, em grande parte, pelo trabalho das escravas. A independência econômica das donas de fazenda repousava sobre as costas de cativas que aravam os campos, cozinhavam e satisfaziam desejos. A sociedade viking não era, portanto, exemplo de igualdade, mas de hierarquia brutal, onde a dignidade de umas existia à custa da degradação de outras. Assim, o paradoxo expõe a ironia cruel. Os vikings, lembrados como um povo que oferecia direitos incomuns às suas mulheres, construíram esse prestígio sobre um sistema de exploração sexual e social que destruiu milhares de vidas femininas. A imagem popular dos vikings costuma alternar entre dois extremos: heróis românticos que navegaram mares distantes ou bárbaros sanguinários que incendiaram a Europa. A verdade, como sempre, é mais sombria. Os desejos brutais que acompanharam suas conquistas não foram exceções, mas parte de uma cultura que transformou o corpo humano em espólio. O estupro em massa, a escravidão sexual, o comércio de cativos e os rituais de humilhação foram tão centrais ao mundo viking quanto os drácars ou as batalhas. O paradoxo de suas mulheres livres e suas escravas sem direitos expõe a essência dessa sociedade. Uma civilização capaz de avançar em certos aspectos, mas que perpetuava uma lógica de dominação e exploração impiedosa. Para cada saga que narra o heroísmo de guerreiros e heroínas, havia dezenas de histórias não contadas de mulheres reduzidas a silêncio, transformadas em mercadorias, lembradas apenas como sombras nos mercados de Dublin ou Hedeby. O lado sombrio dos vikings, portanto, não está apenas nas batalhas sangrentas, mas no legado invisível, gerações de povos humilhados, culturas despedaçadas e memórias apagadas pelo terror sexual. A reputação de invencíveis não foi construída apenas pela espada, mas pelo medo inscrito no corpo das vítimas. E é esse legado que permanece mais perturbador, pois ele nos lembra que a glória de um império muitas vezes repousa sobre vergonhas ocultas e que os cantos heróicos escondem gritos abafados. A pergunta que fica é: se os vikings transformaram desejo e violência em instrumentos de poder, em quais outras culturas antigas o corpo foi usado como campo de batalha para afirmar supremacia